Leitura da Bíblia. Dando seguimento à leitura da Bíblia, hoje vamos escutar e estudar juntos as leituras do livro de Levíticos, capítulos 11, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. Vamos estudar juntos agora. Levítico 11. Animais puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Dize aos israelitas o seguinte: Entre todos os animais da terra, eis o que podereis comer. Podereis comer todo animal que tem a unha fendida e o casco dividido, e que rumina. Mas não comereis aqueles que só ruminam ou só têm a unha fendida. A estes, tê-los-eis por impuros, tal como o camelo, que rumina mas não tem o casco fendido. E como o coelho igualmente, que rumina mas não tem a unha fendida. E como a lebre também, que rumina, mas não tem a unha fendida. E enfim, como o porco, que tem a unha fendida e o pé dividido, mas não rumina. Não comereis da sua carne e não tocareis nos seus cadáveres, vós os tereis por impuros. Entre os animais que vivem na água, eis que podereis comer tudo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, no mar e nos rios. Mas tereis em abominação todos os que não têm barbatanas nem escama, nos mares e nos rios, entre todos os animais que vivem nas águas e entre todos os seres vivos que nelas se encontram. A estes, tê-los-eis em abominação, não comereis de sua carne e tereis em abominação os seus cadáveres. Todos os que nas águas não têm barbatanas nem escamas, tê-los-eis em abominação. Entre as aves, eis as que tereis abominação e de cuja carne não comereis, porque é uma abominação. 19 A águia, o falcão e o abutre, o milhafre e toda a variedade de falcões, toda a espécie de corvo, a avestruz, a andorinha, a gaivota e toda a espécie de gavião, o mocho, a coruja e o ibis, o cisne, o pelicano, o alcatraz e a cegonha, toda a variedade de garça, a polpa e o morcego. Todo volátil que anda sobre 4 pés vos será uma abominação. Todavia, entre os insetos voláteis que andam sobre 4 pés podereis comer aqueles que, além de seus 4 pés, têm pernas para saltar em cima da terra. Eis, pois, os que podereis comer: toda a espécie de gafanhotos, assim como as variedades de solã, de rargol e de ragabe. Qualquer outro volátil que tenha 4 pés vos será uma abominação. Tornar-vos-eis imundos se os tocardes. Se alguém tocar os seus cadáveres será impuro até a tarde. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis por impuro todo animal que tenha a unha fendida, mas que não tem o pé dividido e não rumina. Tereis também por impuros todos os quadrúpedes que andam nas plantas dos pés. E aquele que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Tereis esses animais por impuros. Entre os animais que se movem em cima da terra, eis os que tereis por impuro: a toupeira, o rato e toda a variedade de lagartos. O musaranho, a rã, a tartaruga, a lagartixa e o camaleão. Tais são os répteis que tereis por impuros, quem os tocar mortos será impuro até a tarde. Todo objeto o qual caírem os seus cadáveres será impuro: vasos de madeira, vestes, peles, sacos e qualquer outro utensílio, por-se a esse objeto na água e ele será imundo até a tarde. Se cair uma parte desses cadáveres num vaso de terra, tudo o que se encontrar nele será impuro, e quebrareis esse vaso. Todo o alimento preparado com água, desse vaso, será impuro. Todo objeto sobre o qual cair alguma coisa dos seus cadáveres será impuro. Contudo, as fontes e as cisternas em que há depósito de água ficarão puras, mas aquele que tocar os cadáveres será impuro. Se cair alguma coisa dos seus cadáveres sobre uma semente qualquer, esta ficará pura. Mas se derramar água sobre a semente e alguma coisa dos seus cadáveres cair sobre ela, tê-la-eis por impura.
Se morrer algum animal que vos é lícito comer, aquele que tocar o seu cadáver será impuro até a tarde. Quem comer de sua carne lavará suas vestes e será impuro até a tarde. Todo animal que se arrasta sobre a terra vos será uma coisa abominável, não se comerá dele. Não comereis animal algum que se arrasta sobre a terra, tanto aqueles que se arrastam sobre o ventre como aqueles que andam sobre 4 ou mais pés, tê-los-eis em abominação. Não vos torneis abomináveis, comendo um desses répteis, e não vos façais impuros por eles, porque vos tornaríeis imundos. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, não vos contaminareis com esses animais que se arrastam sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito para ser o vosso Deus, sereis santos porque eu sou santo. Tal é a lei relativa aos quadrúpedes, às aves, a todos os seres vivos que se movem nas águas e a todos aqueles que se arrastam sobre a terra. Essa lei vos fará discernir o que é puro do que é impuro, o animal que pode ser comido do que não pode. Levítico 12. A purificação após o parto. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando uma mulher der à luz um menino será impura durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia far-se-á a circuncisão do menino. Ela ficará ainda 33 dias no sangue de sua purificação. Se ela der à luz uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias de sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, por um filho ou por uma filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, um cordeiro de 1 ano em holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifícios pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor, e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo de seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outro para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação, e será purificada. Levítico 13. Leis acerca da lepra. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando um homem tiver um tumor, uma inflamação ou uma mancha branca na pele de seu corpo, e esta se tornar em sua pele uma chaga de lepra, ele será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará o mal que houver na pele do corpo. Se o cabelo se tornou branco naquele lugar, e a chaga parecer mais funda que a pele, será uma chaga de lepra. O sacerdote verificará o fato e declarará impuro o homem. Se houver na pele de seu corpo uma mancha branca que não parecer mais funda que a pele sã, e o cabelo não se tiver tornado branco, o sacerdote isolará o doente durante 7 dias. No 7º dia examinará. Se a chaga parecer não ter progredido e não se tiver estendido pela pele, isolá-lo-á uma segunda vez durante 7 dias. No 7º dia o sacerdote o examinará novamente. Se a parte afetada perdeu a sua cor e não se tiver estendido por sobre a pele, declará-lo-á puro. Mas se o dartro se tiver estendido por sobre a pele, depois de se ter mostrado ao sacerdote para ser declarado puro, se lhe mostrará uma segunda vez. Se o sacerdote verificar a extensão do dartro por sobre a pele, declará-lo-á impuro, é lepra. Quando um homem for atingido pela lepra, será conduzido ao sacerdote, que o examinará. Se houver na sua pele um tumor branco, e este tiver branqueado o cabelo, e aparecer a carne viva no tumor, é lepra inveterada na pele de seu corpo. Se a chaga se estendeu por toda a pele do doente, da cabeça aos pés, o sacerdote que o examinar, verificando, segundo o que viu, que a lepra cobre toda a pele, o declarará puro. Como se tornou completamente branco, é puro. Mas no dia em que se perceber nele a carne viva, será impuro.
O sacerdote, vendo a carne viva, declará-lo-á impuro. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, o homem irá ao sacerdote, que o examinará. Se a chaga se tornou verdadeiramente branca, o sacerdote declará-lo-á puro, e ele o é. Quando um homem tiver tido na pele de seu corpo uma úlcera que foi curada, e no lugar da úlcera aparecer um tumor branco ou uma mancha de um branco avermelhado, esse homem se apresentará ao sacerdote para ser examinado. Se a mancha parecer mais funda que a pele, e o cabelo se tiver tornado branco, o sacerdote declará-lo-á impuro, é uma chaga de lepra que nasceu na úlcera. Mas, se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e ela não parecer mais funda que a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Se a mancha se estender por sobre a pele, o sacerdote declarará o homem impuro, é uma chaga de lepra. Mas, se a mancha ficou no seu lugar sem se estender, é a cicatriz da úlcera. Quando um homem tiver na pele uma queimadura de fogo, e a cicatriz dessa queimadura apresentar uma mancha branca ou de um branco avermelhado, o sacerdote o examinará. Se o cabelo se tornou branco na mancha, e esta parecer mais funda que a pele, é a lepra que nasceu na queimadura. Se o sacerdote verificar que não há cabelo branco na mancha, e que ela não parece mais funda que a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, isolará esse homem durante 7 dias. Depois disso o examinará. Se a mancha tiver se estendido por sobre a pele, o sacerdote declará-lo-á impuro. Mas, se a mancha ficou no mesmo lugar sem se estender por sobre a pele, e se tiver tornado de uma cor pálida, é o tumor da queimadura, o sacerdote declará-lo-á puro, pois é a cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma chaga na cabeça ou no queixo, o sacerdote o examinará. Se ela parecer mais funda que a pele, e nela houver os cabelos finos e amarelados, o sacerdote declarará impuro o enfermo, esta é a tinha, a lepra da cabeça ou do queixo. Se o sacerdote averiguar que a chaga da tinha não parece mais funda que a pele, e nela não houver cabelos negros, o sacerdote isolará durante 7 dias aquele que tem a chaga da tinha. No 7º dia o examinará. Se a tinha não se espalhou, nela não houver cabelo amarelado algum, e a chaga não parecer mais funda do que a pele, o enfermo cortará a barba, exceto no lugar da chaga, e o sacerdote o isolará de novo durante 7 dias. No 7º dia o examinará. Se a tinha não se espalhou por sobre a pele, e a chaga não parecer mais funda que a pele, o sacerdote declará-lo-á puro. Se, entretanto, depois que o tiver declarado puro, a tinha se estender por sobre a pele, o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará o cabelo amarelo, porque o homem é impuro. Se a tinha lhe parece estacionária, e nela houver crescido cabelos negros, ele sarou. Quando o homem ou mulher tiver na pele manchas brancas, o sacerdote o examinará. Se essas manchas na pele são de um branco pálido, é uma mancha branca superficial, ele é puro. Quando um homem perder os seus cabelos, ele será simplesmente calvo, mas será puro. Se lhe caírem os cabelos da fronte, ele terá a fronte calva, mas será puro. Mas se na parte calva, posterior ou dianteira, se encontrar uma chaga de um branco avermelhado, é a lepra que se declarou na parte calva posterior ou dianteira. O sacerdote o examinará. Se o tumor da chaga for de um branco avermelhado na parte calva posterior ou dianteira, tendo o aspecto da lepra da pele do corpo, esse homem é leproso. É impuro. Todo homem atingido pela lepra terá suas vestes rasgadas e a cabeça descoberta, cobrirá a barba e clamará: impuro. Impuro. Enquanto durar o seu mal, ele será impuro, é impuro. A lei acerca do mofo. Quando a lepra aparecer numa veste de lã ou de linho, num tecido de tela ou de trama,
quer seja de lã quer de linho, numa pele ou num objeto qualquer de pele. Se a mancha na veste, na pele, no tecido de tela ou de trama ou no objeto de pele, for esverdeada ou avermelhada, é uma lepra, será mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a mancha e isolará durante 7 dias o objeto atingido pelo mal. No 7º dia examinará a chaga, se ela se tiver espalhado pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, pela pele ou pelo objeto de pele, seja qual for, é uma lepra roedora. Queimará a veste, o tecido de tela ou de trama de linho ou de lã, o objeto de pele, seja qual for, em que se encontre a mancha, porque é uma lepra roedora. Mas se o sacerdote verificar que mancha não se espalhou pela veste, pelo tecido de tela ou de trama, ou pelo objeto de pele, mandará lavar o objeto afetado e o isolará uma segunda vez durante 7 dias. Em seguida examinará a mancha, depois que ela tiver sido lavada. Se não mudou de aspecto nem se espalhou, o objeto é impuro, tu o queimarás no fogo, a mancha roeu o objeto de um lado a outro. Mas se o sacerdote verificar que a mancha lavada tomou uma cor pálida, arrancá-la da veste, da pele ou do tecido de tela ou de trama. Se ela voltar novamente à veste, ao tecido de tela ou de trama ou ao objeto de pele, é uma erupção de lepra, tu queimarás no fogo o objeto atingido pela mancha. Mas a veste, o tecido de tela ou de trama, o objeto de pele, seja o que for, que tiveres lavado e do qual a mancha tiver desaparecido, será lavado uma segunda vez e será puro. Tal é a lei relativa à mancha de lepra que atacar as vestes de lã ou de linho, os tecidos de tela ou de trama, ou qualquer objeto de pele. Levítico 14. A purificação da lepra. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo, se a chaga da lepra estiver sã. O sacerdote ordenará que se tomem, para o que se vai purificar, 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e hisopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água de nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo e os mergulhará, com o pássaro vivo, no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra, e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, banhar-se-á, e será puro, poderá, em seguida, reintegrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo, em oblação, e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado e todas essas coisas ao Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomará, em seguida, um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertencem ao sacerdote, esta é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação, e pô-lo-á na ponta da orelha direita do homem que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar na mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem que se purifica,
bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restar ainda de óleo na mão, derramá-lo-á sobre a cabeça do homem que se purifica, e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado e fará a expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote a oferecerá sobre o altar com a oblação, e fará a expiação por esse homem, que será puro. Se for pobre, e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada, para fazer a expiação em seu favor. Tomará 1/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação, e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia os trará pela sua purificação ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação, e a medida de óleo, e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação, e tomará do sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. Derramará então óleo na palma de sua mão esquerda. Com o dedo da direita, fará 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que está na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão derramá-lo-á sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer a expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, um em sacrifício pelo pecado. E outro em holocausto com a oblação. É assim que o sacerdote fará a expiação diante do Senhor pelo homem que se purifica. Esta é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra, e cujas posses são limitadas. A purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se eu ferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não contamine nada do que houver nela, e só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, e se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidades esverdeadas ou avermelhadas, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado as soleiras da porta, fecha-la por 7 dias. E, voltando no 7º dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e jogá-las fora da cidade em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e a poeira que houverem raspado será jogada fora da cidade em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras e com nova argamassa será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas as pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote voltará. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna, e a casa é impura. Derrubar-se-ão a casa, as pedras, a madeira e toda a argamassa, que se levarão para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada, será impuro até a tarde. E o que nela tiver dormindo lavará suas vestes, também aquele que nela tiver comido lavará suas vestes. Mas, se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado.
Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e hisopo. Imolará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o hisopo, o carmesim e a ave viva e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo, o pau de cedro, o hisopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade, no campo, é assim que ele fará a expiação pela casa. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha. Assim como a lepra das vestes e das casas. Aos tumores, aos dartros e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando é pura, tal é a lei sobre a lepra. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro de Levítico, nos capítulos 15, capítulo 16, capítulo 17 e capítulo 18. Paz e bênçãos a todos.